Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você a respeito de um acidente aéreo que aconteceu e que traz pra gente alguns aprendizados de segurança. Inclusive essa história você pode contar até no seu DDS, tá? Eu normalmente conto ela em alguns eventos que eu faço com trabalhadores e as reflexões são muito interessantes. E quando você conta histórias assim, você prende a atenção das pessoas muito mais facilmente. Então é algo muito interessante contar histórias. Então eu vou contar a história de um voo que aconteceu. E eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Se você quiser ver um vídeo mais técnico explicando, você pode ver também. Mas o objetivo aqui é contar em formato de história. É isso que funciona num DDS, por exemplo. Beleza? Então vamos lá. Em 2005, mais precisamente em 14/8/2005, um avião transportava 151 passageiros. Esse avião, quando ele pousou, os pilotos perceberam que ele estava com um probleminha, né, em uma das portas dele. E aí, quando ele pousou, né, desceram essas 151 pessoas e o avião foi colocado em manutenção. Quando foram trabalhar na manutenção deste avião, para testar se a porta estava boa, eles foram fazer um teste de pressurização da aeronave, né? Porque pressurização da aeronave é basicamente colocar pressão na aeronave. Então, para testar a porta, eles precisariam colocar pressão na aeronave. Então foram fazer um teste de pressurização dessa aeronave. Para fazer o teste de pressurização na aeronave, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que pegar o sistema de pressurização da aeronave, que é colocado normalmente no automático. Então eles tiveram que virar o sistema de pressurização, virar a chavinha do sistema de pressurização da aeronave para manual. Isso porque a pressurização do avião só funciona lá em cima. Então não tem como testar a pressurização no momento de manutenção em nível de terra, se o avião estiver com a chavinha travada no automático. Então, colocaram a chavinha da pressurização no manual, fizeram o teste de pressurização, a porta nova estava ok, estava tudo consertado e o avião estava pronto para voo no dia seguinte. A equipe de manutenção trabalhou nesse avião, né, durante uma parte da noite. No outro dia, o avião foi escalado para seguir voo. O avião, 151 pessoas entraram no avião de novo e ele estava pronto para partir novamente. Uma das coisas que deveria ter sido feita é que no momento da manutenção, após fazer o teste de pressurização, a galera que faz a manutenção do avião deveria ter voltado a chavinha do avião para a posição automático, mas eles não fizeram isso como estava no manual. Quebrando essa regra do manual, estava aí, né, o primeiro erro que levaria ao acidente. Então, chegou o momento ali, pouco antes do piloto decolar com o avião, o que ele faz? Ele faz um checklist. Nesse checklist, um dos itens era justamente verificar o sistema de pressurização do avião. Mais precisamente, né, na Boeing, esse item é o item 4 do checklist. Então eles fizeram o checklist, mas como eles já tinham voado, né, com milhares de horas de voo, muito possivelmente eles não levaram a sério e fizeram o checklist como muitos trabalhadores fazem. Simplesmente fizeram o checklist espírita, né? Foram só fechando o olho e marcando as coisas lá. Possivelmente. O fato é que a chavinha que devia estar no modo automático continuava no modo manual. Pois bem, então chegou a hora da partida no avião para fazer o avião subir. No momento da partida, eles tiveram que mexer em algumas coisas do painel do avião e passaram pertinho lá da chavinha que estava no manual, mas os pilotos não conseguiram perceber que a chavinha estava no manual ao invés de estar no automático. Então chegou a hora do avião
decolar. Decolar. Basicamente, o piloto e copiloto do avião, eles fazem uma coisa, eles fazem o avião decolar, decolam o avião e pousam o avião. Porque lá em cima o avião funciona na maior parte do tempo no piloto automático. Lá em cima, piloto e copiloto passam a maior parte do tempo verificando os sistemas do avião, ao invés de, precisamente, pilotar o avião em si. Então, à medida que o avião vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito. E não é que lá em cima não tem oxigênio, não. Lá em cima tem oxigênio, só que o oxigênio lá é bem mais pobre. E isso faz com que, na medida que o avião vai subindo, o sistema de pressurização vai entrando aos poucos. Não entra de uma vez. E faz, né, quem já andou de avião sabe, né, fica muito agradável. A gente nem tem noção de que lá em cima não tem a quantidade certa de oxigênio. Então, os pilotos decolaram, o avião foi subindo, e à medida que ele foi subindo, o ar foi ficando mais rarefeito, mais rarefeito, mais rarefeito, e todo mundo começou a entrar no estado de sonolência. Quando o avião chegou a 10 mil pés de altitude, um alarme soou na cabine, avisando que uma configuração do avião estava errada. Mas os pilotos, a essa altura, já estavam bem, por assim dizer, com muito sono. E eles não conseguiam mais entender o que estava acontecendo na cabine. Para piorar, um piloto era alemão, o outro era de outro país, e eles não estavam conseguindo se entender direito. Chegaram a ligar, né, para Boeing para tentar alguma ajuda, mas eles não conseguiam mais responder. Estavam há tanto tempo já sem oxigênio que não conseguiam mais tomar soluções lúcidas. Pouco tempo depois, as máscaras caíram para os passageiros e os passageiros colocaram as máscaras, né, e seguiram viagem, enquanto lá na cabine os pilotos estavam entrando em estágio de sonolência profunda. Então, o oxigênio que para os passageiros dura apenas 15 minutos, porque 15 minutos é o tempo mais do que suficiente para se detectar caso de despressurização da aeronave para o avião descer. Só que como os pilotos já não estavam mais dando conta de responder, eles não desceram o avião. E o oxigênio dos passageiros também começava a acabar, o oxigênio que estava respirando na máscara, o oxigênio de 15 minutos. Então apareceu uma outra figura que poderia ter salvado esse voo, que era um piloto de avião pequeno que já tinha trabalhado na companhia e ele sabia onde é que tinha lá um oxigênio reserva. Essa pessoa pegou esse oxigênio reserva e entrou na cabine do avião e viu que os dois pilotos já estavam dormindo. E para entrar ele passou por uma enorme dificuldade, porque desde o acidente com o World Trade Center, as portas das cabines do avião elas são blindadas. Então certamente foi muito difícil para ele entrar, mas ele conseguiu entrar. Quando ele entrou lá na cabine do avião e viu os dois pilotos dormindo, ele ainda tentou contato com a torre de comando para ele mesmo pousar o avião. Só que ele era piloto de avião pequeno, ele não sabia pousar um avião tão grande como aquele. E havia um outro problema. Antes dos pilotos dormir, eles estavam falando com a torre em outra frequência de rádio. E à medida que o avião a essa altura já tinha andado muito, os pilotos já deveriam ter selecionado uma outra frequência de rádio. Coisa que aquele outro piloto de avião pequeno não soube fazer. A Força Aérea do país ainda pareou com o avião, ainda tentou dar alguma instrução para o piloto de avião pequeno, mas não foi suficiente. Ele não conseguiu salvar aquele voo. Enquanto ele estava tentando pousar o avião, acabou o combustível de uma das asas do avião, de um dos motores. E o avião que estava voando retinho começou a ficar pendido assim. Pouco tempo depois, infelizmente, acabou o combustível da outra asa do avião. E o avião, que estava lá em cima, a essa altura, voando no piloto automático em espiral, esperando o momento de descer,
infelizmente, já sem combustível, o voo caiu, matando as 151 pessoas. Lições de segurança que a gente pode tirar dessa história terrível e verdadeira. Quem faz manutenção tem que ter muito cuidado e sempre deve verificar as configurações do maquinário antes e depois da manutenção, porque tem que entregar em condição de uso. Bem dizer, o avião não foi entregue em condição de uso. A configuração entregue para os pilotos poderem pilotar estava inadequada. Ponto 2 de aprendizagem. Os pilotos deveriam ter feito o checklist de forma consciente. Os pilotos deveriam ter feito o checklist cumprindo todos os itens e realmente checando as coisas. Mas possivelmente eles fizeram um checklist no piloto automático, sem checar direito as coisas. A terceira chance, né, o terceiro item que eles tiveram, eles passaram perto da alavanca e não viram ela. Foi a terceira possibilidade de evitar aquele acidente. Então, meu amigo e minha amiga, os trabalhadores têm que ter noção disso. Procedimento é coisa séria e deve ser seguido. É evidente que não deve ser seguido cegamente. Eu não defendo isso. Inclusive, vou deixar na descrição um vídeo onde eu mostro que seguir um procedimento cegamente também leva à morte. Também já levou gente à morte e pode continuar levando. É importante o trabalhador ter consciência a respeito da segurança e tomar atitudes de segurança conscientes para aí sim evitar o acidente. Outra lição que a gente pode tirar, que seria, né, a terceira lição, é os aprendizados a partir desse acidente, a partir dos acidentes. Esse acidente em questão, depois dele, a Boeing melhorou o projeto do avião. Ela colocou um aviso visual, né, sobre a questão do avião ficar despressurizado, porque antes até tinha um alarme. Só que aquele alarme acabava soando tarde demais e aquele alarme acabava confundindo, porque era um alarme parecido com outros elementos do avião. Então a pessoa não conseguia saber de que especificamente era aquele alarme. Então eles colocaram um botãozinho visual escrito lá, despressurização, né, para que em caso de despressurização, uma luzinha lá indicar que era isso que estava acontecendo. Outra coisa que também melhoraram no projeto do avião é que os aviões, quando eles despressurizam agora, eles começam a descer sozinho. Não precisa mais do piloto intervir. O avião despressurizado ele começa a descer sozinho, independente da ação do piloto ou não. Até porque quando ele começa a descer, o oxigênio lá dentro tende a voltar a um estágio onde permita as pessoas respirar e manter a consciência. O problema da ausência de oxigênio é que as pessoas perdem a consciência, elas dormem praticamente. Então, 3 aprendizados importantes com esse acidente que a gente pode levar para as empresas. Como eu disse, eu conto essa história verdadeira, né, em algumas palestras que eu ministro e normalmente é um momento bem marcante, as pessoas ficam muito acordadas, vidradas, né? História chama muita atenção. Enfim, você, com esse relato meu e com o link que está na descrição desse vídeo, com a história completa, se você julgar que vale a pena, você pode adaptar essa história à realidade, né, ao nível de entendimento aí na sua empresa, talvez diminuir ela um pouco, talvez aumentar ela um pouco, e fazer a história ficar marcante e contar no DDS aí na sua empresa. Acredito que virá excelentes aprendizados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aí. Se você gostou desse vídeo, né, contando história, comenta aí que de repente eu posso contar para você outras histórias de acidentes famosos, assim também, né, de uma forma mais simples. E quem sabe vira até um quadro neste canal, não é isso? Lembrando que você nos encontra no nosso Instagram, se quiser nos contratar para ministrar um treinamento na sua empresa, fazer um programa de cultura e de segurança, fazer diagnóstico de cultura, lá no nosso Instagram você encontra a gente. Eu estou, né, num lugar diferente hoje, porque eu estou justamente em São Paulo, mais precisamente em Barra Bonita, ministrando um treinamento de percepção de risco e cuidado ativo. Estamos rodando São Paulo com esse tema. Essa foi a 4ª turma
né? Nós tivemos em Caconde, nós tivemos em Mococa, agora estamos aqui em Barra Bonita. É isso aí, a gente se vê. Falou-se!